Um ótimo dia a todos os estudantes, pesquisadores, conhecedores das Escrituras e também um forte abraço àqueles que passam pela primeira vez no canal. Hoje falaremos um tema bem delicado e muito interessante, a respeito do relacionamento, do amor entre Jonatas e Davi. Aquele amor entre o filho do rei Saul e Davi assim que ele chegou no reino. Existem algumas controvérsias a respeito disso e eu quero deixar bem claro que não vou entrar em detalhes do que é certo ou do que é errado. Vamos simplesmente analisar os textos e ver o que os textos hebraicos falam a respeito disso. Será que as traduções, elas trazem exatamente como diz o original? Peço que você fique até o final porque você vai se surpreender com aquilo que as traduções não trazem. Mas antes eu te peço que se você não se inscreveu no canal, que se inscreva. Ative o sininho das notificações, dê o seu joinha que é muito importante para o crescimento do canal. Se inscreva no Instagram, deixa ali a sua pergunta no direct. Eu me chamo Rony Leal, roda a vinheta. Vamos relembrar um pouco quando Davi foi chamado. Davi estava no campo e assim que o profeta Samuel pediu para chamá-lo, a descrição sobre Davi se encontra em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 12, que diz assim: Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: Levanta-te, unge-o, pois este é ele. Chega ali na presença do profeta Samuel, aquele ruivo de belos olhos, de boa aparência, completamente diferente dos seus outros irmãos. E o que chama a atenção é que o versículo diz por 3 vezes sobre a aparência de Davi. Davi, um jovem belo, um jovem bonito, acredito que de pele muito bonita, se encontra ali e de repente Deus manda ungí-lo. E Davi foi se apresentar ao reino de Saul. Não só para expulsar aquele espírito maligno que vinha da parte de Deus, mas também para derrotar o gigante. Imediatamente depois que Davi derrota aquele gigante, Saul fica impressionado com sua habilidade e coragem, e assim que ele se apresenta diante do rei Saul, o livro de 1 Samuel, capítulo 18, versículo 1, diz algo muito interessante. E aqui eu quero que você preste bastante atenção no que o relato da Bíblia diz. Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi. E Jonatas o amou como a sua própria alma. Naquele momento, Davi diante de Saul, Jonatas, filhos de Saul, também presente naquela reunião, diz a história que Jonatas olha para Davi e a alma de Jonatas se conecta com a alma de Davi. Ali não foi uma conexão de uma só alma, as duas almas se conectaram. Vamos entender o que os vocábulos hebraicos querem dizer. A primeira palavra usada para alma no hebraico, ela significa que houve uma ligação de desejos, não só uma alma desejando, mas as almas se desejando. Por isso que na tradução diz que a alma de Jonatas se conectou, ela se ligou à alma de Davi, ou seja, as duas almas se conectaram. A segunda palavra no hebraico significa aquela alma de âmago, e a terceira palavra seria a sua própria alma, o seu desejo no último grau, aquela união, a última instância, como se diz, do fundo da alma daquele estágio completo. A partir daquele momento, não só Jonatas, mas Davi tiveram uma conexão. Eles tiveram um amor mútuo de última instância. Não sei se porque Jonatas olhou para Davi e viu Davi com uma aparência bela, ou Davi como um guerreiro de forma diferente, um guerreiro de boa aparência, mas aqui quer dizer que Jonatas amou a Davi do fundo da sua alma. Mas que amor é esse? E Saul pede algo muito duvidoso. Saul chama Davi e pede para que Davi traga 100 prepúcios dos filisteus, ou seja, 100 cabeças de pênis, quando acabasse de matar os filisteus. E Davi
não se importando com aquele, parece que sentindo o prazer daquela guerra, Davi diz que não ia trazer somente 100, mas que iria trazer 200. E assim diz 1 Samuel capítulo 18, versículo 27. Dispôs-se Davi e partiu com seus homens. Feriram entre os filisteus 200 homens. Trouxe os seus prepúcios e os entregou todos ao rei, para que ele fosse genro. Então saiu, lhe deu por mulher sua filha Mical. Davi agora volta com 200 cabeças de pênis e entrega para Saul. Depois de algumas guerras, e todas as vezes depois que Davi passava com Saul, o povo gritava que Saul matou milhares, mas que Davi matou 10 milhares. E essas centenas e esses milhares começou a encher o coração de Saul de forma ruim, até que chegou o momento que Saul decidiu matá-lo. E quando fez o seu filho Jonatan saber, Jonatan, com esse amor tão profundo com Davi, com esse sentimento tão forte, fez um juramento para que Davi fugisse, para que o seu pai não o matasse. Mas antes de Davi fugir, Jonatan fez com que Davi prometesse. E o livro de 1 Samuel, capítulo 20, versículo 17, diz assim: Jonatan fez jurar a Davi de novo, pelo amor que este lhe tinha, porque Jonatas o amava com todo o amor da sua alma. Então, mais uma vez, em um só versículo, é frisado um amor tão profundo, um amor tão grande, o amor do fundo da sua alma, aquele amor de uma só pessoa que Jonatan tinha por Davi. Quando Saul percebe que Davi não se apresenta tentando matá-lo e não consegue, Saul pergunta a Jonatan o que tinha acontecido e Jonatan diz que Davi havia pedido que queria ir até a sua casa, a casa de Jessé, porque ali ia apresentar uma oferta e assim se foi. E agora vamos analisar detalhadamente o que diz 1 Samuel capítulo 20, versículo 30. Então se acendeu a ira de Saul contra Jonas e disse: filho de mulher perversa e rebelde, não sei eu que elegeste o filho de Jessé para a vergonha tua e para a vergonha do recato de sua mãe? O que seria essa vergonha que Jonatan trouxe não só para ele, como também para sua mãe? Vamos analisar o texto em hebraico. A palavra em hebraica, para o último tipo de vergonha, aquilo que não só envergonhou Jonatas, mas que também envergonhou a sua mãe, é ervar. Ervar no hebraico significa nudez, vergonha, vergonhas das partes pudentas, significando algo sobre as suas genitálias. A indecência seria uma conduta imprópria de indecência, prostituição, incesto ou fornicação. O texto mais apropriado seria, na tradução, seria: irou-se Saul a Jonatan e falou: filho da perversão e rebelde, conheço que escolheu o filho de Jessé para coisa vergonhosa, conduta indecente ou exposição das genitálias, envergonhando sua mãe. Aí eu te pergunto, o que seria essa conduta indecente e vergonhosa que Jonatan elegeu o filho de Jessé, escolheu Davi para envergonhar até a sua própria mãe? Que vergonha, segundo Saul, e aqui nós estamos falando do texto, nós não estamos analisando o que é certo ou o que é errado, estamos simplesmente falando a respeito do texto. O que seria, o que Saul poderia ter colocado como uma conduta indecente e vergonhosa referente às genitálias para poder fazer com que a sua mãe se envergonhasse? E assim, terminando o texto, Davi declara, logo após da morte de Jonatas, Davi fala algo muito interessante. 2 Samuel, capítulo 1, versículo 26, Davi diz assim: angustiado estou por ti, meu irmão Jonas. Tu eras amabilíssimo para comigo. Excepcional era o teu amor, ultrapassando o amor de mulheres. Algumas pessoas, dentro da tradução, falam assim: era porque Davi amava Jonatas como seu irmão. Vamos analisar o que a palavra hebraica traduz para irmão. A palavra usada no hebraico para definir irmão, ela significa irmão de mesmos pais, irmão do mesmo pai,
parente ou parentesco, seja da mesma tribo, um relacionamento recíproco ou um sentido figurado de mesma semelhança. Então aqui o mais indicado seria um relacionamento recíproco, pois eles não eram irmãos de mesmos pais, nem irmão do mesmo pai. Então esta palavra ela foi usada como uma semelhança de um relacionamento recíproco. E no final, Davi diz que o amor de Jonathan ele é excepcional e que ele supera o amor de mulheres. Aí eu te pergunto, e que amor era esse de Jonatas para com Davi, que era um amor que superava o amor das mulheres? O que você acha? Que amor era esse? E se você não se inscreveu no canal, que se inscreva, ative o sininho das notificações, dê o seu joinha que é muito importante, compartilhe esse vídeo, se inscreva no Instagram, deixe ali a sua pergunta no direct. Eu me chamo Rony Leal, um grande abraço e até a próxima.